Mas você teve um ato falho aí. Você meteu um Sim. Bernardinho. Aham. Como é que é a sua relação com o Bernardo depois de 2012? A relação, cara, da minha parte eu respeito, né? Eu nunca faltei com respeito com ele, né? Apesar dele ter feito ter provocado esse evento, enfim, não sei como ele tratou, mas teve uma resposta na internet, uma entrevista que ele deu, e isso mostrou que não houve respeito mesmo. Então, mas da minha parte, eu encontrei com ele eu estava no Minas, 2017 ou 18, que ele foi dar uma palestra, eu era capitão da equipe, fui lá, cumprimentei, apertei a mão dele, olhei no olho dele, fiquei na palestra escutando o que ele estava contando lá, e só. Então, mas que houve sim, tem um resquício pesado para minha família, tem. Mas é uma relação formal, então. Não é uma relação amigável, é uma relação formal, É, educada. educado, Né? da minha Nada. parte Tá, mas sempre. conta pra gente entender o que que aconteceu. O que que te levou a ter essa relação formal. Então, porque às vésperas, enfim, todo o ciclo olímpico que eu fiz para as Olimpíadas de Londres, né? Fiz todo o ciclo. Eu cheguei na seleção em 2008, que era véspera de Pequim, né? Cheguei para completar ali, para ajudar na primeira fase, que naquela época o grupo que ia para a Olimpíada não fazia as primeiras rodadas da Liga Mundial. Então eu cheguei, então ficou Bruno e eu. Bruno era o segundo do Marcelinho. Então a gente fez os primeiros giros, ok, curti um monte. E em seguida deu sequência no meu trabalho na seleção. E o engraçado que nós tínhamos lá as coletivas, todas as quartas-feiras, se não me engano. E me perguntavam nas coletivas, então você chegou, né? Mas chegou já maduro, espera, já tinha 31, 32, voltando da Itália. Como é que se sente aqui no ciclo olímpico? Já sonha com a Olimpíada? Eu falei, eu não sonho. Porque hoje é quarta, eu treino até sexta. E se eu não tiver a minha passagem na segunda, eu não volto. Então eu sempre entendi onde eu estava, né? Porque eu conheço as pessoas que já estavam lá, né? Teve aquele problema com o Ricardinho, né? Para eu poder estar lá, foi quando o Bruno entrou na seleção, né? Acho que era 2007, Pan-Americano do Rio. Pan-Americano, não é? Então eu sempre soube onde eu estava pisando. E ali conheci o Bernardo, conheci toda a comissão técnica, já me relacionava com o BIM, né? E foi quando eu comecei a entender todo o sistema. Falei, beleza, faço a minha parte, sou segundo levantador, entendo muito bem, porque eu fui segundo dos melhores, né? Uhum. Então, da minha parte, ok. Então, essa foi a frequência e a sequência dos anos ali. Mas chegou um momento que eu peguei a titularidade, que foi no torneio na Polônia, Ruben Wagner, o nome polonês. Foi onde o Bernardo ele rompeu o tendão dele, Hum. num treino, uma brincadeira, e ele anunciou, falou, agora o Marlon tá assumindo a seleção, né, pros caras ali na quadra, porque o Bruno tava tendo talvez alguns desentendimentos, enfim, não tava muito bem emocionalmente para continuar, e eu vinha numa sequência boa, né, com os caras, eram os caras todos da minha geração. E aí, em sequência, teve o Mundial, e quando eu fiquei doente, né, Uhum. então eu saí do Brasil mal, a coisa piorou na Alemanha, que era, né, a preparação mundial, e chegou no Mundial que você lembra, eu tava muito, muito mal, desesperado. Enfim, acabou o Mundial, voltamos, teve a Liga Mundial 2011, Na Argentina, Córdoba. não, foi 2010 em Córdoba, 2011 as finais foram na Polônia, né, e foi 9 Sérvia, 10 Argentina, 11 as Cracóvia? finais, acho que era Lodz, não Ah, lembro. tá. Então foi 2 anos seguidos na Polônia. Então 2012 foi Cracóvia, então. 2012 eu não joguei. Não jogou a Liga? Não Não. jogou. Aí 2011, porque aí 2011 teve a Liga Mundial, a gente perdeu para a Rússia, 3-2, e teve a Copa do Mundo, que precisava ficar entre os três, Sim, né? essa eu tava. Isso. Aí eu tive, para mim não foi desentendimento, para mim foi só resolver algumas situações, né? Nessa Liga Mundial. Então a gente chegou Desentendimento com quem? com o Bernardinho. Isso é disso que a gente está falando, Ah, né? tá. A gente teve um desentendimento no vestiário, depois do jogo dos Estados Unidos. Um desentendimento que eu não entendi até hoje, que ele não me explicou. Que acabou o jogo, a gente perdeu. Eu joguei titular esse jogo, a gente perdeu 3-1, 3-2 no segundo jogo da Liga Mundial. Entrou no vestiário, ele teve uma atitude agressiva e olhou para mim estranho. Né? A galera, todo mundo me olhou também, enfim. Morreu ali, chamei ele para conversar depois. Ele falou: não, não é nada, e tá tudo certo. O meu problema é com esse, com esse, com esse. Eu falei: então resolve com eles, né? Eu achava que o problema era comigo. E ele falou: não, fica tranquilo, tá tudo certo.
Enfim, fizemos a última rodada da Liga Mundial na Polônia e o time voou, sim. Só que a gente fez a última rodada com o time reserva. E o time reserva era muito bom, né? E que ele variava o Theo, o Vissoto, ou Giba, ou Dante, porque o Murilo era o cara, né? Centrais era Rodrigão, Lucão, Sidão e o Éder, né? Que às vezes quando tava com a gente. Então, pô, qualquer time que jogava era animal. E era o Mário Júnior na época, né? Que o Scala ainda tava Tava com a fora. cirurgia, né? É. Enfim, essa Liga Mundial. E quando a gente perdeu para a Rússia, eu falei, cara, acho que do jeito que foi essa parte não foi legal. Né? Teve outros eventos que também acho que não cabe colocar agora, só esse nos Estados Unidos, que eu acho que isso para mim foi o início, né, o início do fim da minha continuidade. E eu falei, cara, não vou ficar. Pensei comigo, não vou ficar. Aí no vestiário assim a gente foi, né, a seleção que não costumava perder, né, era ali ganhar mais uma Liga Mundial, seria a 10ª. E a gente perdeu para a Rússia, né? Mas enfim. Aí chegou no vestiário, eu joguei minha camisa assim no chão, no meio. Aí o Giba pegou a camisa, veio para mim, que tava todo mundo ali, né? Ele pegou e falou assim, cara, fica. Fica até agosto do ano que vem, que a Olimpíada era nesse período. Depois disso, cara, beleza, toma tua decisão. Aí eu olhei para ele e falei, cara, beleza. Só porque você tá me pedindo. E, ok. Aí teve a Copa do Mundo. Aí eu falei, cara, nem vou ser chamado pra Copa do Mundo. Depois dessa Liga Mundial, né, do que aconteceu aqui, e acho que nem vou ser chamado. E a hora que eu joguei a camisa no chão, ele tava presente, o Bernardo tava presente. E aí fui chamado. Aí eu falei, Opa. que é isso, né? Tem umas coisas meio obscuras, né? Sem muito papo direto, papo reto, que é o que eu gosto, né? O que, né? E é assim que eu cresci, né? A maneira que eu trato as coisas, qualquer problema eu quero resolver, não quero que eles passem, eu quero que eles sejam resolvidos. Eu fui chamado, falei, opa, beleza. Aí não me lembro se era Bruno, sim, eu, não sei se era Sandro, se era o Rafinha. E fomos, aí o Escada me cutucou. Eu falei, num treino. Aí o Escada né? Aí eu falei, tá, vamos ver o que vai acontecer. Aí ele separou o time titular, eu fui pro time titular. E eu falei, o que tá acontecendo, né? Eu nunca fui informado, né, de nada. Não sei se alguém era, mas eu, pelo menos, nunca fui informado. E até é engraçado isso porque a minha primeira final de Liga Mundial como titular foi em Córdoba contra a Rússia. Né? A gente jogou a primeira Liga Mundial na Sérvia, né? Aquele jogo que deu uma maior confusão, que o Doug Bill mandou voltar ao ponto, porque o Murilo bloqueou e pegou nas costas do Milikovic. Não sei se você se lembra. Falou, O Doug Bill tava como delegado da federação? E ele mandou voltar ao ponto. Só pra quem não sabe, o Doug Bill é um técnico histórico, foi técnico da seleção dos Estados Unidos bicampeão olímpica e delegado da FIVB, né? Isso. E aí nessa Liga Mundial, a gente foi pra final e fui aquecer com o Bruno. E a gente, segundo o levantador, aquece de frente para 2, de costas para 4. Ou seja, eu sou reserva. E o Bruno, não, você aquece aqui. Eu falei, mas... Não, ele falou assim, é você que sai jogando. Aí eu olhei assim para a comissão técnica, ninguém me olhou. Eu falei, como assim que eu saio como titular contra a Rússia, que eu nunca tinha jogado contra? Na final. Na final, valendo $1 milhão na época, né? Que era o prêmio da Liga Mundial. E, cara, é o mesmo frio que eu sinto agora, sabe? De lembrar da situação. E poder contar isso de uma maneira tão tranquila. E eu falei, beleza. Se é pra ser, vambora. Aí ganhamos, né? Então, quer dizer, surpresas. Surpresas com muita responsabilidade. E aí, quando eu separou, eu fui titular para a Copa do Mundo, valendo vaga da Olimpíada, cara. E vambora. Não fui avisado, né? Caiu aqui, vambora. Aí Liga Mundial, Copa do Mundo, começam as fases, a gente deu uma tropeçada, acho que contra a Rússia. E aí no segundo jogo, no terceiro jogo tinha que ganhar da Itália, ou ao contrário, não me lembro exatamente. Ou seja, cada jogo valia 10 pontos, né? Chegamos à fase decisiva contra a Polônia. E tinha ganhado a Polônia. E a gente tava perdendo de 2-0. Aí ele troca 4 jogadores, eu também, entrou o Bruno, entrou bloqueando todo mundo. Ele tava até com o pé torcido, né? Viramos jogo, Bruno jogou um monte, todo mundo que entrou, a gente virou contra a Polônia.
Ou seja, ganhando a Polônia, que era líder ou segunda colocada, a gente tinha que ganhar do Japão no último jogo, e o Japão sempre, naquela época, não oferecia muita resistência. E a gente ganhou. Vaga olímpica, beleza, todo mundo na Olimpíada. Todo mundo do ciclo olímpico tá na Olimpíada. E eu falei, cara, não é bem assim. Porque o meu discurso lá atrás é assim, até sexta eu tô, segunda-feira eu não sei. Se minha passagem não chegar, eu já sei qual é o significado. Beleza. Voltamos, comemoramos, né, a vaga olímpica. Teve a temporada, eu jogava no RJX. E férias, acabou a temporada, férias e a convocação para sair, certo? Aí eu fui para um hotel fazenda no interior do Paraná, com a minha família, meus pais e tal, meu filho. E aí deu a primeira semana, nada. E na época lá nem pegava sinal, eu tinha que ligar no telefone fixo, né? Ligava para Mariana. Falei, Maria, aí, algum sinal? Porque onde eu tô, cara, não tem internet, não tem nada. Falei, não, fica tranquilo que normalmente quem termina a Superliga na fase final, a gente fez semifinal aquele ano, perdemos pro Boli Futuro, que era Ricardinho Camejo, Dentinho, Robson, Lorena. É. Na primeira semana, vocês quiseram as finais, não vem. Eu falei, beleza. Aí deu mais uma semana, eu lá. Eu falei, ei, Mari, alguma coisa? Ela, teu nome não tá aqui. E ficou muda, assim, sabe? A Mari era parceira. Sim. Mari era supervisora. Isso. Seleção. Acho que ela tá no feminino hoje, se eu não me engano. Não sei. Eu vi algum documentário. Mas é a esposa do Marco Freitas. Isso, fica mais fácil. Exato. E ela falou, Marlon, seu nome não tá aqui. Eu falei, então beleza, eu já sei o que significa. Aí fui contar pro meu pai. Mesmo ele sabendo que poderia acontecer, porque eu sempre deixei muito claro para eles que as pessoas que deveriam estar mais preparadas para caso acontecesse algo desse padrão seriam eles, minha esposa, minha mãe, meu pai, né? E a minha sobrinha. Quando eu contei, cara, meu pai desabou. Que para ele era um sonho. Para mim nunca foi um sonho a seleção brasileira, sempre foi consequência do meu trabalho, porque eu tive um problema na seleção juvenil com o Marquinhos Lerbach, né? E eu contei, cara, o velho desabou. Para ele era um sonho, para ele era assim, cara, fecha a tua carreira com uma Olimpíada. E eu olhei para ele e falei, meu, machucaram a última pessoa que poderia ter sido machucado. Porque ele, cara, me emociona porque assim, ele construiu a minha carreira. O cara que me levou para Sadia em Concórdia, que me levou para Londrina, que me levou para Campinas para fazer os testes, né? E eu falei, não, machucaram o cara errado. Enfim, voltamos. E aí vale, a gente fala de fidelidade no voleibol, né? Lealdade no voleibol. 2 caras foram fiéis a mim e leais depois que eu não fui convocado, né? Que fala assim, você foi cortado da seleção. Eu falei, não fui cortado. Eu não fui convocado, né? Se eu tivesse sido convocado e cortado, seria diferente. 2 caras me ligaram, só 2. Serginho, o Escada, e o Murilo. Falei assim, cara, pô, a gente sente a tua falta aqui, pô. Se cuida aí e tal e leva na boa. Só os 2. Né? De uma galera. E ficou por isso mesmo. Desde então. Aí é a lógica. Aí a Sport TV foi lá em casa. Vamos gravar, o que aconteceu, Marlon? Se era Sport TV, ESPN. Acho que era Sport TV. E foi o que eu te falei, cara. Pra mim, falta de respeito. Não comigo. Mas com todas as pessoas que tinham uma expectativa muito grande. Porque como que ele não foi convocado? Nem eu sei, né? Teve uma resposta depois que tem isso na internet aí. Qual que é a resposta? A resposta foi assim, porque eu falei assim, é falta de respeito, porque depois de tanto tempo, né, gerando resultados importantes, cumprindo toda a minha parte, eu acho que não poderia ter se encerrado um ciclo dessa maneira. A resposta foi, se ele está falando tudo isso, significa que eu tinha razão. E eu não tenho tempo para ficar explicando quem eu convoco, quem eu não convoco, quem eu corto, quem eu não corto. Então, e mesmo assim depois eu apertei a mão do cara. Entende? Então eu falo isso com muita tranquilidade, porque para mim não foi traumático a ocasião. Porque eu já sabia que poderia acontecer, que o nome do Ricardinho, ele já estava no ambiente desde que eu cheguei lá. Né? E o fato como aconteceu, aí sim, eu falo não. Então quer dizer, o que eu fiz durante praticamente 4 anos, né, ser tratado dessa maneira, e não é que eu era um menino de 20 anos de idade, né? Era um cara já pai de família, com uma representatividade importante. E o engraçado, que aí eu fui jogar na Rússia, né, nessa temporada, e a final eles perderam para a Rússia.
Né? Eu falei, cara, vou chegar aqui na Rússia. Quer dizer, eu estava lá vendo o jogo. Falei, amanhã os caras vão me zoar. Amanhã os caras, cara, me trataram com respeito. Uhum. Né? E os caras falavam assim, não, você é um cara que sempre demonstrou respeito nos jogos, a gente acompanha os jogos da seleção, tinha um jogador da seleção ali também, que fazia parte do grupo. Então aqui não tem zoação para um atleta do teu padrão, tem respeito. Que massa. Né? Então sim, teve esse resquício com o Bernardinho, né, por causa dessa situação. Porque outras a gente vai vivenciando, mas a hora que pega com você, né, você entende a dor dos outros caras, das famílias dos caras que tiveram algo parecido, né? É que eu não me lembro, assim, nenhum naipe, assim, né, de você participar de todo o ciclo e na última convocação olímpica você não tá, assim, não me lembro de acontecer isso com algum outro atleta, né, de você conseguir a vaga junto com a equipe e tal, Isso. e não tá... E titular, né, até o momento crucial. Claro, tudo bem, assim, você não, no último jogo você saiu, mas você estava vivendo uma grande fase, né, tipo, Exato. E o Bruno, o Bruno é um menino muito bom, assim, eu gosto muito do Bruno, né? E ele, menino, né? Já tá um senhor, né? Tipo, é que nem a gente falava, menino Ney, né? O adulto Bruno. E eu sempre falo assim que nos momentos mais difíceis da carreira dele, assim, quando, né, o time tá mal precisando dele, ele vai lá e dá a resposta. E eu sempre uso esse jogo da Polônia, assim, como exemplo, né? Num dos eventos, assim. E ele é campeão de tudo, né? Então ele tem. Mas com o Bruno você tem uma relação melhor? Fala, povo, vocês também? Sejam muito bem-vindos ao Ataque e Defesa. A gente está com novas ideias e formas de projetos novos para falar mais de vôlei. Mas para isso acontecer, a gente precisa da sua ajuda. Tem um QR Code aqui que você pode clicar e responder algumas perguntas para a gente entender o que você deseja receber de conteúdo, o que você pensa do atual conteúdo que a gente te entrega, para a gente melhorar e fazer isso aqui ficar ainda maior. Se você tiver dificuldade para achar o QR Code ou fazer a sua câmera de celular funcionar, a gente tem um link lá embaixo na descrição desse vídeo, beleza? A gente se vê. Fala, povo, se cuida!